Eu quero, nesta noite, falar desse tema, o perigo da negligência. Nós vamos usar como base da sequência as mensagens que nós estamos fazendo do livro de Hebreus. Então, Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, nós vamos falar do perigo da negligência. Só dando uma recapitulada, não tenho pretensão nenhuma de chegar no final desse estudo e revelar para vocês quem escreveu Hebreus, porque nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Mas o interessante é que os irmãos que receberam a carta sabiam muito bem quem era o escritor. Era uma pessoa poderosa em palavras, uma pessoa que conhecia muito bem o Velho Testamento, conhecia muito bem a lei, conhecia muito bem Jesus Cristo, conhecia muito bem aqueles irmãos para quem eles estavam escrevendo a carta, que eram os hebreus. E aqueles irmãos estavam passando por muitas perseguições. Quem eram aqueles irmãos? Eram judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. E por isso eles eram perseguidos ferozmente. Nós não temos noção, na nossa época, hoje, o que é uma perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Quem foi assistir o filme de Paulo, está passando aí, tem uma noção mais ou menos do que é, mas é muito pouco. As perseguições que eles sofriam era no sentido de que eles perdiam as suas casas, perdiam os seus empregos, muitas vezes eles eram mortos, eles eram arrastados para as praças. Paulo dá uma noção de o que ele fazia antes do Senhor ter convertido. Arrastava as pessoas para as praças e faziam as pessoas até blasfemar de Jesus Cristo. Estas eram as perseguições. Eu estudando o livro Hebreus, eu digo, Senhor, será que se nós passássemos por uma tribulação como essa, quantos de nós permaneceríamos crentes? Quantos de nós, Senhor, ficaríamos firmes, que nem estava aquele hino que nós ficamos, é o Senhor que nos capacita, amém. Mas quantos de nós, se levássemos só 2 chibatadas, continuaríamos glorificando o nome do Senhor? Eu não sei vocês, quem foi assistir, mas eu falei para minha esposa, o livro de Paulo é um livro para você assistir com lenços, porque você sai de lá chorando. E é muito pouco do que é uma perseguição. Vamos ao texto. Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de toda transgressão ou desobediência recebeu, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que texto interessante. Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, o autor, se eu aqui em algum momento falar Paulo, os irmãos me perdoem, tá? Porque tem muita gente que acha que foi Paulo. Mas o autor aos Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, ele se detém em explicar e convencer aqueles irmãos de que Jesus Cristo é maior que os anjos. O 1 e o 2 é praticamente essa defesa de que Jesus Cristo é superior aos anjos. No decorrer do livro, nós vamos ver que eles dizem que Jesus é maior que Moisés, maior que Abraão, maior que Melquisedeque, maior que o sacerdócio levítico, ou seja, Jesus é superior a tudo e a todos. Mas no capítulo 1 e 2, ele se detém em explicar e convencer de que Jesus é maior do que os anjos, é superior aos anjos.
E ele começa assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por qual razão? Que razão é esta? É tudo o que ele falou no primeiro capítulo, ou seja, que Jesus é a expressão exata de Deus, que Jesus é superior aos anjos, e principalmente o que ele fala no capítulo 14, no versículo 14 do primeiro capítulo, que ele diz assim, a respeito dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores que estão a serviço do Senhor para aqueles que hão de herdar a terra? Ele faz uma pergunta que parece que é óbvia a resposta. Ou seja, será que vocês não sabem disso? Isso não está claro? Isso não é sabedor de vocês? Que os anjos, eles são espíritos ministradores a serviço de Deus para aqueles que hão de herdar a terra? Ou seja, os anjos não são para ser adorados. Os anjos não são para ser servidos. Os anjos, eles servem a Deus. Até alguém disse assim: por que a gente não vê anjo? Antigamente tinha algumas igrejas, né, que colocava até uma cadeira do lado do púlpito e dizia: o anjo está sentado aqui, tem um anjo tocando bateria, aí por vai. Mas por que a gente não vê o anjo? Justamente para evitar a idolatria. Justamente por isso. Porque se você, eu já falei isso aqui no outro estudo, o próprio apóstolo João se confundiu. Lá no livro de Apocalipse, quando ele viu um anjo, ele se prostrou diante do anjo. O anjo levantou e diz: adora a Deus, porque eu sou anjo. Você imagina se parecesse um anjo aqui, que a Bíblia diz que são maiores em poder e força. Todos nós não. Talvez as pessoas se prostrassem diante dele, adorando o anjo. Então talvez seja esse um dos motivos que às vezes nós não vemos. Mas no Velho Testamento, a presença do anjo era frequente. Anjo apareceu para Abraão, para Daniel, para João Batista, para Ezequiel. Anjos apareceu no nascimento de João Batista. Anjos apareceram no nascimento de Jesus Cristo. Quer dizer, muitos anjos para Gideão. Muitos anjos apareceram no Velho Testamento. Por isso que a figura de anjo era uma figura muito respeitada. E o autor aos Hebreus estava escrevendo justamente para isso. Olha, cuidado, anjo não é para ser adorado. A Bíblia não deixa claro se eles estavam adorando ou orando a anjos, mas alguns autores dizem que possivelmente eles já estivessem orando ou adorando a algum anjo. Então, há essa advertência do escritor a respeito disso. Vamos lá. Se apegar com firmeza, como ele diz ali, com mais firmeza. Qual é a referência disso? Queridos, imagina você em alto mar, afogando, olhando para todos os lados, não vê nada, só vê água, e as forças estão acabando, os seus bracinhos já estão cansados, você não vê mais absolutamente nada, vou morrer. De repente você vê uma boia, ou um tronco, algo boiando. Qual que é a tua reação? Você se agarra naquilo com uma firmeza tão grande, você não solta nunca mais. Por isso que os especialistas em salvamento dizem que quando você vai salvar uma pessoa, você tem que tomar cuidado como você pega ela. Porque se ela estiver se afogando, ela gruda em você de uma tanta força que morre os dois afogados. A ideia é mais ou menos essa. Se apega com firmeza às palavras ouvidas ou às verdades ouvidas. Tiago, no primeiro capítulo, ele fala alguma coisa semelhante a isso. Ele diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhe com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Recebam com mansidão essa palavra que foi pregada para vocês. É a mesma história aqui. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E esta salvação não é por outra pessoa, a não ser por Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode salvar você. Se você ouviu que existe outra forma de ser salvo, eu falo categoricamente que é mentira. Não há uma outra forma de ser salvo.
Só através de Jesus Cristo. Ele é o Filho exaltado, ele é o Filho ungido. Por isso, torna-se infinitamente mais importante dar atenção à revelação de Deus. A revelação. Onde que está a revelação de Deus? Está aqui. Nós falamos no primeiro estudo que outrora, no Velho Testamento, antigamente, o Senhor falou de várias maneiras, de várias formas aos pais. Hoje, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, nós já falamos aqui algumas vezes, não há novas revelações. Toda a revelação que o Senhor tinha que nos dar está aqui. Então, se você quer que o Senhor fale com você, se você quer conhecer o Senhor, se você quer ter uma intimidade com o Senhor, é aqui, é na Bíblia. Esse negócio de novas revelações, eu tenho uma revelação para você, essa revelação, se não estiver na Bíblia, não é uma revelação que provém do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Irmãos, que verdades ouvidas são estas? Se eu falar para você hoje, importa que você se apegue com mais firmeza às verdades que você ouviu. Você saberia me dizer que verdades são estas? Que verdades ouvidas são essas? É justamente aquilo que está na lei. Nós não podemos esquecer que esses irmãos, eles não tinham o Velho Testamento escrito como nós temos. Eles tinham a lei, eles tinham o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham os Salmos, eles tinham os profetas. Estas eram as verdades que eles tinham ouvido. Quando Jesus chega uma certa vez aos fariseus e diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, só que vocês não querem vir a mim. Eles examinavam as Escrituras, e o autor aos Hebreus diz justamente isso, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, todas as verdades que foram pregadas, e o que está escrito aqui no final, que iniciou por Jesus Cristo e depois vieram através dos apóstolos. E Hebreus 1, 12, 2, ele nos dá um norte para isso. O que diz Hebreus 12, 2? Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, para nós que somos cristãos, para nós que cremos, há um norte, irmãos, há um porto seguro, há um local para nós olharmos, há um refúgio para nós. Nós não precisamos olhar para todos os lugares, buscar solução em todos. Só há um lugar para nós olharmos, para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. A situação está complicada? Olha para Cristo. A situação está boa? Olha para Cristo. Você está passando por provações? Olha para Cristo. Não está passando por provações? Também olha para Cristo. Porque Ele é o autor da tua fé. Não só o autor, como também Ele é o consumador da nossa fé. O nosso principal incentivo é encontrado não em outro lugar, senão na pessoa e obra de Jesus Cristo, que tendo ido antes de nós, isso é muito importante, foi antes de nós, como autor e consumador da fé, e é o exemplo supremo. Jesus é o exemplo supremo de fé na corrida até a eternidade. Um pregador chamado Moody, ele diz assim, nenhuma calamidade, influência, força ou circunstância deveria ser tolerada se enfraquecesse a nossa esperança de salvação. Nada deveria ser tolerado por mim ou por você, se isso de uma forma simples ou não viesse a interferir na nossa esperança de salvação. E tem mais uma situação que diz assim, nenhum aspecto, presta atenção nessa frase que eu achei fantástico, nenhum aspecto da ordem criada, nem nenhum acontecimento ou ser que faça parte dela, incluindo nós mesmos, pode por fim ou desfazer o nosso prazer no amor ativo de Deus por nós em Cristo Jesus. Nada pode desfazer o amor do Senhor por nós. Nada. E é interessante que Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 a 39, que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que maravilha, que coisa fantástica você ler um texto desse da palavra. Nada pode nos separar do amor do Senhor, nem você mesmo pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, o interessante em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, foi Ele que nos amou, o amor dele em mim, por mim em Cristo Jesus. Foi Ele que me atraiu, foi Ele que me reconciliou, foi Ele que me converteu, Ele que fez, e não eu, não a minha força, não o meu amor. Foi o amor do Senhor por mim e o amor do Senhor por você. E esta advertência para aqueles irmãos é uma advertência séria. Ela foi dirigida aos hebreus porque muitos deles estavam querendo voltar. Muitos deles não estavam conseguindo, suportando a perseguição. Alguns já haviam voltado, outros já haviam morrido, alguns já haviam perdido todos os seus bens. Então, foi uma advertência para eles ficarem firmes, para eles não desistirem. E a mesma advertência serve para mim e para você. A mesma advertência serve para a igreja de hoje. Não só para aquela igreja lá, por aqueles irmãos de Hebreus, serve para a igreja de hoje. Só há uma segurança para o crente, Jesus. Só uma segurança para nós, Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Só há um porto seguro para nós, Jesus. E o alívio, irmãos, deste vale de lágrimas que nós passamos aqui, vai acontecer só quando o Senhor se manifestar. Se você acha que aqui as coisas vão melhorar, talvez você esteja enganado. Mas essas provações, estas perseguições, estas dificuldades, elas terão fim um dia. O dia que o Filho de Deus se manifestar pela segunda vez e vir buscar a igreja dele. Não a comunidade cristã de Londrina, mas a igreja dele. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eis a consequência para não desviarmos do alvo que é Cristo, é nos apegar às verdades ouvidas. Como que eu vou ficar firme com o Senhor? Se apegue às verdades ouvidas. Como, irmãos? Lendo a palavra, orando, meditando, conversando com irmãos que creem, trocando os nossos entretenimentos pela palavra de Deus, trocando as coisas que não têm muito valor por estar na presença do Senhor. Ter uma fé sadia, irmãos, uma mente firmada, solidificada em Cristo Jesus. Ter uma palavra moderada, uma palavra sã, uma palavra sadia, não uma palavra torpe, não procedimentos e comportamentos que põem em dúvida a nossa fé, mas estar firmados, solidificados, enraizados em Cristo Jesus. Irmãos queridos, a apostasia é uma realidade. A apostasia é uma realidade. Muitos deixam o Evangelho. Muitos deixam Cristo. Como eu não sei quem será salvo, eu prego para todo mundo. Muitos deixarão o Evangelho.
Eu não estou aqui contrariando o entendimento da fé reformada, nem estou contrariando predestinação e eleição. Eu estou dizendo que nós precisamos ficar firmes no Senhor Jesus, porque a apostasia é uma realidade e muito séria, muito séria. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, 8 e 9. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não eram deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Irmãos, é a mesma situação, aqueles irmãos que Paulo escreve aos Gálatas ou à Galácia, eles estavam querendo voltar à lei, à prática da lei. E Paulo escreve justamente, Jorge, se você experimentou o bom, por que você quer voltar para o ruim? Por que você quer voltar para o pior? Se você conheceu a Cristo Jesus, por que você quer voltar para a lei? Fica firme. Você que antes não conhecia a Deus verdadeiro, servia a deuses falsos, agora que você conhece o Deus verdadeiro, você quer voltar para a lama? Você quer voltar a servir a outros deuses? E essa advertência serve para nós. Quantas pessoas que dizem, cansei de Jesus? Ah, é? Você cansou de Jesus? Você vai fazer o quê agora? Já vai voltar para o mundão? Então vai. Na realidade, você nunca conheceu Jesus, né? E aí? E aí? Essa é uma realidade de hoje em dia. Muitas pessoas achando que lá fora está melhor. Depois de experimentar o melhor, querem novamente voltar ao que é ruim, ao que é pior. Depois de ser conhecido por Deus, querem voltar a servir o que não é Deus. Querem voltar ao engano. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, é interessante que em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, ele fala a mesma coisa. 1 Timóteo 4, 1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quando será os últimos tempos? Novidade, nós já estamos nos últimos tempos. Porque os últimos tempos foi desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé. Muitos deixarão o Senhor. E você quer ver que interessante? 2 Timóteo 4, 3, 4, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se às fábulas. Só conversinha fiada, só o evangelho light. Se você contestar, se você afrontar, se você chamar de pecador, nunca mais volta na igreja. Só querem ouvir o seguinte, ai, Deus é amor. Realmente Ele é amor, só que Ele é justo também. E aí, qual o evangelho que nós estamos pregando? Tem um versículo aqui, ó, que se não me falha a memória, é Atos 17, 11, que diz que é para você que está aqui, ó, olhando para mim, ó, vê se o que eu estou falando aqui é verdade. Examine a Escritura, porque a culpa, o peso para quem prega é grande, mas para você que ouve é do mesmo tamanho. Então examine a Escritura para ver se é verdade. Se você achar que não é verdade, vamos conversar. Porque você é responsável também, você que está ouvindo. Não só eu que estou pregando, você também tem responsabilidade. Além disso, o apóstolo orienta os irmãos, quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele adverte aqueles irmãos dizendo o seguinte, que antes da segunda vinda de Cristo, haverá uma grande apostasia. Antes de Cristo se manifestar, vai preceder uma grande apostasia. Irmãos, nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos vendo isso hoje. Muita gente abandonando, muita gente voltando, muita gente falando que não quer. É só nós olharmos para o que está acontecendo no mundo. Quem está mais por dentro, na Europa, o evangelho está bem fraco. Nos Estados Unidos, e essa é a sequência. Ele virá para o Brasil. Ou o evangelho, ou
como alguém diz, um meio evangelho. A W. Pink fala que é um meio evangelho, ou seja, você prega uma parte e você deixa a outra parte para trás. Continuando a mensagem, Hebreus 12, 2 diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Isso é uma passagem muito interessante. O que significa se tornou firme? Significa conservou o seu valor, pois foi Deus quem autenticou a palavra. É isso que significa. Palavra falada por meio de anjos. E aqui é interessante. Havia uma crença, e é uma crença forte, porque nós temos base em outros textos, de que a lei que foi entregue por Moisés lá no Monte Sinai, Moisés recebeu essa lei pelos anjos, pela mão de anjos. Por isso que o anjo também era uma figura tão forte na religião judaica. E nós vamos ver isso em Gálatas 3,19, Paulo falando isso, onde diz assim, ó, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, ou seja, por causa das transgressões a lei foi dada, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei foi entregue por anjo. Ainda, nós vemos em Atos, capítulo 7, versículo 38 e 53, lembra aquela discussão de Estevão? Quando os fariseus disputavam com Estevão, conversavam e Estevão contendia com eles e ganhava deles nos argumentos, aí Estevão em 7, 38 e 53, ele fala justamente isso. Atos 7, 38 diz assim, ó, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Palavras vivas, a lei. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então é bem forte esse argumento de que a lei foi entregue a Moisés por mão de anjos. Por isso que, como eu disse, a figura do anjo era uma figura muito forte, muito respeitada, muito querida, muito reverenciada. E aí o autor aos Hebreus vem dizer assim, ó, tudo bem, mas eu vou falar de alguém que é muito maior do que os anjos. Eu vou falar de alguém que criou os anjos. Eu vou falar de alguém que comanda os anjos, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. É interessante isso. Por isso os argumentos do autor aos Hebreus é neste sentido, de que os anjos são inferiores ao Senhor Jesus Cristo, de que os anjos adoram o Senhor Jesus Cristo, de que os anjos servem. Lembra da provação de Jesus Cristo lá no deserto, a tentação de Jesus? A última tentação, se não me falha a memória, quando o diabo falou assim, ó, joga-se daqui para baixo, porque está escrito que os anjos o servem. Os anjos o servem. Quando o nascimento de Jesus Cristo, um anjo apareceu falando para os pastores que havia nascido naquele dia em Belém, o Salvador. E aí aparece mais milhares de anjos louvando ao Senhor. Então havia realmente um respeito e uma consideração muito grande para os anjos. Hebreus 2, 3, 4, ele diz assim, como escaparemos nós? E aqui ele vai pegar pesado. Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Só um relato que não está aqui no meu estudo. Esse texto é um texto que os estudiosos pegam para afirmar que não foi Paulo que escreveu Hebreus. Porque Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, e esse escritor está dizendo que recebeu pelos apóstolos. Então é alguém que conhecia os apóstolos, mas é só uma passagem, só falar aqui, não podia deixar de passar isso, mas por isso que os escritores dizem que, baseado nesse texto, não foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas isso a gente vai ter certeza o dia que a gente chegar lá e perguntar, Paulão, foi você ou não foi, filho? Decide aí esse enigma aí, que o negócio ficou estreito lá na terra. A respeito desse texto, Calvino diz assim, se a lei, olha que interessante, que fora transmitido pelo ministério de anjos, não podia ser recebida com desdém, e a transgressão da mesma era vital com severíssimos castigos, e é verdade, cumpria, morria.
O que será, pergunta ele, daqueles que desprezam o Evangelho? Cujo autor é o Filho de Deus e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres? Eis a suma da questão. Quão mais elevada é a dignidade de Cristo da dignidade dos anjos. Por isso se deve prestar muito mais reverência ao Evangelho do que à lei. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se a lei que foi dada pelos anjos, ela tinha que ser recebida com rigor. Se nós que recebemos o Evangelho por meio de Jesus Cristo, negligenciarmos este Evangelho, o que será de você? O que será de mim? Qual é o papel da lei? Nos levar a Cristo, não é isso? Ela foi dada por causa do quê? Das nossas transgressões. Para que serve a lei? Para mostrar para mim e para você que eu não consigo cumpri-la? E apontar para Cristo, o único que cumpriu a lei? A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Então para que serviu a lei? Como aio, como educador, como condutor, para nos conduzir a Cristo. Agora, se essa lei tinha que ser seguida rigorosamente, quanto mais o Evangelho. E aqui o autor ele usa a técnica do menor para o maior, ou do inferior para o superior. Ou seja, se o que foi falado por meio de anjo era tão importante, sério, e deveria ser obedecido, e quando não foi obedecido recebeu o devido castigo, quanto mais o que foi falado por aquele que é superior aos anjos. Se o que foi falado pela lei é sério, quanto mais o que foi falado pelo Cristo, pelo Filho de Deus. Se a mensagem da lei é tão zelosamente guardada, quanto mais estritamente deverá ser guardada a mensagem do Evangelho, a qual foi iniciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram. Foi pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não foi isso que Pedro disse na segunda carta dele, capítulo 1, versículo 16? Onde diz assim, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos, ninguém falou, eu toquei no Senhor, eu estive com Ele, eu participei, eu era um pescador, Ele me chamou, eu participei, eu fui testemunha ocular, eu vi, ninguém me contou. Não é isso que ele está falando? Iniciou pelo Senhor Jesus e depois foi confirmada pelos apóstolos. Esse é o Evangelho. E eu volto à pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Há salvação fora do Senhor? Não há salvação fora de Cristo, meus irmãos. Não há salvação. Por isso que esta palavra se tornou firme, ou seja, por isso que ela conservou o seu valor. Deus é quem autenticou esta palavra. Eu quero ler mais uma passagem aqui de mais um comentário de Calvino que diz assim, não é só, olha só, é de chorar, não é só uma questão de rejeitar o Evangelho, mas até mesmo o negligenciá-lo não é só rejeitar. Por isso que o perigo o perigo da negligência, que é o tema do nosso estudo, não é só rejeitar, mas só o negligenciá-lo merece o mais severo castigo divino. Sabe por quê? Em razão da grandeza da graça que nele é oferecida. Daí dizer ele, tão grande salvação. Deus quer que valorizemos seus dons de acordo com a sua importância. Quanto mais preciosos são eles, mais abjeta é a nossa ingratidão. Sabe o que significa abjeta? Eu fui buscar no dicionário. Significa imunda, desprezível, vil, baixa, infame. Vou ficar só por aqui. Tá? Quanto mais preciosos são eles, mais imunda, desprezível, baixa, infame é a nossa ingratidão.
caso não conservemos para nós mesmos o seu valor intrínseco. Em consonância com a grandeza de Cristo, assim será a severidade da vingança de Deus contra todos os que desprezam o Evangelho. Sai uma misericórdia, irmãos. Uma misericórdia. Misericórdia daqueles que dizem: eu não preciso desse Deus. Eu não preciso desse Evangelho. Isso é coisa de ignorante. Pode ser. Como escaparemos nós se negligenciarmos isso que foi anunciado pelo Senhor Jesus e confirmado pelos apóstolos? A fuga, irmãos, é impossível. A fuga é impossível. O autor não está de forma nenhuma falando que aqueles irmãos verdadeiros, que os crentes verdadeiros perdem a salvação. Ele não está falando sobre isso. Não é este o estudo. O que ele está falando é que da mesma forma que hoje, nos últimos tempos, existem incrédulos, lá naquele tempo também existiam incrédulos. Também existiam. É isso que ele está dizendo. Na antiga aliança, quem negligenciou o Evangelho foi condenado. E agora, quem negligenciar também será condenado. É simples assim. É simples assim. Quem negligenciou lá foi condenado. E quem negligenciar aqui também será condenado. Concluindo, Hebreus 2,4 diz assim: dando Deus testemunho, juntamente com eles. Com quem? Com os discípulos, com os apóstolos, com todos que pregaram o Evangelho, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo distribui o que ele quer para quem ele quer. Os dons é o Espírito Santo que dá para quem ele quer, segundo a sua vontade. Deus deu testemunho juntamente com os apóstolos da sua palavra e da sua veracidade. A minha Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ainda 1 Pedro 1,21, está aqui esse texto que diz: portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientadas pelo Espírito Santo. Onde que iniciou o Evangelho, irmãos? No Senhor Jesus. Quem que capacitou homens a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Quem foram as testemunhas oculares? Os apóstolos. E nós temos essa graça, essa maravilha traduzida na nossa língua, para a gente poder saber o que aconteceu e ter essa revelação. E aí eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Os sinais que foram dados, que o Senhor permitiu, é de maior responsabilidade por aqueles que ouviram. Porque além da palavra, o Senhor autenticou com sinais, prodígios e milagres. Qual a diferença entre um e o outro? Qual a diferença entre sinais, prodígios e milagres? Eu não sei. Mas eu vou dizer para você que sinais incitam a mente humana a atentar para algo mais elevado do que aparentam. Esses são os sinais. Prodígios, porque inclui o que é novo e inusitado. E milagres são porque neles o Senhor exibe uma marca extraordinária e especial do seu poder. Só que aí é uma definição, porque João diz que o Senhor confirmou todos os sinais através dos milagres. Então, eu não saberia dizer qual que é a diferença entre um e o outro. Eu sei que os três provêm do Senhor. Sinais, prodígios e milagres. E para terminar mesmo, eu quero dizer para você que hoje nós temos a revelação mais completa de Jesus Cristo do que os nossos irmãos do passado. Por isso a nossa responsabilidade é muito maior. É muito maior. Queridos, eu quero só aplicar uma coisa aqui e dizer para vocês o seguinte: fiquem firmes. E essa é para mim também. Fiquemos firmes. Não arredamos o pé. Não há nada melhor lá fora para nós. Não há nada melhor do que Cristo Jesus. Nós estamos passando por provações? Estamos. Mais para frente nós vamos ver em Hebreus que o sangue ainda não rolou. Ou seja, nós ainda não estamos sendo provados a ponto de nós derramarmos o sangue nosso. Então,
tem muita coisa aí pela frente. Queridos, fiquem firmes. Não dê ouvidos a filosofias, não dê ouvidos a conversinha fiadas, a coceirinha nos ouvidos, dizendo que existe um outro evangelho fora de Cristo Jesus. Não existe isso. Só há um porto seguro para o crente, só há uma visão para o crente, só há uma visão para o homem, não para o crente, para a humanidade. É Cristo Jesus. É Ele, irmãos. É Ele que nos deu o evangelho. É Ele que proporcionou para que nós pudéssemos hoje dizer: Senhor, eu fui... Irmãos, a gente conversa lá de quinta-feira e é interessante nas casas. Você já parou para pensar? Eu falei para o meu irmão Valério lá, falei: Valério, há 3 anos, mais ou menos, você só tinha inclinação para as coisas erradas, meu irmão. E hoje você está aqui com um desejo de buscar o Senhor. Quem fez isso em você? Irmãos, pensa isso. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Nós só fazíamos as coisas. Quando você olha para Efésios, capítulo 1, de 1 a 4, ali, por favor, leia isso na sua casa com mais tempo. Efésios 1, de 1 a 4. Aí você vê quem era você. Quem era você? Mas para você não se assustar, aí você lê de 4 para frente até o 10. Aí você vê o que o Senhor Jesus fez por nós. Que Ele nos abençoe, cada um de nós. A notícia que eu tenho para vocês é que o Senhor, nesta semana, ajude a cada um de vocês a ficar firme, a ler a Bíblia, a orar, a conversar com os irmãos, a pregar o Evangelho, a testemunhar o Evangelho, a testemunhar de Cristo, mesmo no trânsito, no emprego de vocês, aonde vocês estiverem. Fiquem firmes, não abandone o Senhor, não voltem atrás. Não existe nada melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.